No início do século XVII, a Europa estava mergulhada num mar de pânico e paranoia. A Inquisição caçava hereges, e qualquer mulher que demonstrasse conhecimento de ervas, medicina natural ou tivesse um comportamento fora do padrão, poderia ser acusada de bruxaria. Foi nesse cenário de medo que nasceu o Compendium Maleficarum, o Compêndio das Bruxas. O autor Francesco Maria Guazzo dizia que seu objetivo era claro: revelar os segredos das bruxas, mostrar como o diabo agia entre os homens e, acima de tudo, instruir os inquisidores sobre como identificar e punir os servos do inferno. O capítulo 2, em especial, é o coração da doutrina demonológica deste livro. Ele fala do pacto, da aliança entre a bruxa e Satanás. Um tema que, para a época, era mais temido do que a própria morte. Para Guazzo, o pacto com o demônio poderia ser feito de duas formas. Havia o pacto explícito, onde a pessoa invocava o demônio conscientemente, oferecendo-se a ele de corpo e alma. E havia o pacto implícito, quando alguém cometia atos que, mesmo sem uma intenção direta, abriam as portas para a influência demoníaca. Guazzo não poupa o leitor de detalhes e descreve rituais sombrios. As bruxas, segundo ele, eram obrigadas a renegar a fé cristã, pisar em crucifixos, pronunciar palavras blasfemas e até mesmo assinar com o próprio sangue o nome no livro do inferno. Em troca, o demônio oferecia riquezas, poderes, proteção e prazeres proibidos. Mas, como sempre, havia um preço: a alma. E aqui está um detalhe crucial. O livro afirma que o demônio não toma a alma à força. A própria pessoa precisa entregá-la voluntariamente, selando um contrato espiritual que a ligaria para sempre às trevas. As cerimônias descritas no Compendium são arrepiantes. Ocorriam em noites sem lua, em florestas ou ruínas antigas, onde as bruxas invocavam seu mestre. Ele surgia sob formas horríveis, às vezes como um homem alto com olhos de fogo, outras como um animal, ou até mesmo como um vento frio e invisível que soprava entre as árvores. O pacto era selado com gestos simbólicos como beijos em partes impuras do corpo do demônio, o juramento de nunca mais pronunciar o nome de Deus e um batismo sombrio onde o demônio dava à bruxa um novo nome infernal. Guazzo afirma que, após o pacto, cada bruxa recebia um sinal demoníaco, uma marca na pele, invisível aos olhos comuns, mas que podia ser reconhecida pelos inquisidores experientes. Mas o que torna o capítulo 2 tão fascinante não é apenas o seu aspecto místico, mas também o psicológico. Guazzo acreditava que o pacto não era apenas um ato ritualístico, era uma profunda transformação mental e espiritual. Ele defendia que, ao aceitar o pacto, o ser humano passava a rejeitar a luz e a abraçar voluntariamente a escuridão. Para ele, o diabo não enganava apenas o corpo, mas principalmente a mente, distorcendo completamente o sentido do bem e do mal. Cada ato de orgulho, inveja ou luxúria era, na visão de Guazzo, uma forma de mini-pacto. Assim, o livro se tornava também uma advertência moral, uma forma de mostrar que todo desvio da fé era um passo em direção ao inferno. Guazzo também era implacável ao descrever o destino dos que faziam o pacto. Ele relata que, mesmo aqueles que se arrependiam, eram perseguidos por visões e tormentos constantes. Alguns, segundo o autor, acabavam possuídos. Outros, devorados por demônios, e muitos tinham mortes trágicas e violentas. Mas havia algo ainda mais sombrio. Guazzo acreditava que o demônio usava esses pactos não apenas para destruir almas individuais, mas para corromper a sociedade inteira. A bruxaria era vista como uma infecção espiritual, um veneno que se espalhava de aldeia em aldeia, ameaçando toda a cristandade. Séculos se passaram desde que o Compendium foi escrito, mas o tema do pacto com o mal continua surpreendentemente atual. Talvez hoje ele assuma outras formas, disfarçado de ambição desmedida, egoísmo, busca por poder ou fama a qualquer custo. Guazzo acreditava que o mal se adapta à sua época.
Hoje, talvez ele não precise de rituais em florestas, mas se manifeste em nossas escolhas cotidianas, nas pequenas concessões morais que fazemos. E é por isso que o Compendium Maleficarum ainda assombra tantos estudiosos. Porque, no fundo, ele fala sobre algo universal. A eterna luta entre a luz e as trevas que existe dentro de cada um de nós. O capítulo 2 é mais do que uma descrição de rituais de bruxaria. É um espelho do medo humano, da tentação e da batalha espiritual que travamos diariamente. Guaso acreditava que ninguém estava totalmente a salvo, que o demônio não aparecia apenas nas florestas escuras, mas sussurrava dentro da nossa própria consciência. E talvez essa seja a mensagem final e mais aterrorizante do livro. O mal não precisa ser invocado para existir. Ele apenas precisa ser permitido. E você, acredita que essas práticas descritas eram reais? Ou seriam apenas o fruto do medo e da superstição de uma época conturbada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou deste mergulho no mundo sombrio do Compendium Maleficarum, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Sua inscrição é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. Na próxima parte, vamos explorar o capítulo 3, onde Guaso descreve os ritos de voo e as assembleias noturnas das bruxas. O famoso sabá. Prepare-se, porque o pior ainda está por vir.